Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra mais prática para esse ano de 2026. Eu creio que se nós colocarmos em prática aquilo que a palavra do Senhor ela vai nos ensinando, nós teremos uma vida mais bem sucedida na vida profissional, na questão de saúde, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida como pai, na sua vida como marido, como esposa. Glória a Deus. Quando nós chegamos no começo de um ano, eu creio que as palavras que Deus vai nos dando é aquelas que vai dar um norte para todo o nosso ano. Quando geralmente, no final do ano, no começo do ano, nós começamos a colocar alvos. Por quê? A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Então Deus já sabe que nós somos falhos e que a cada dia nós vamos falhando, tropeçando, mas no outro dia a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Agora, imagina a cada mês, imagina a cada ano. Então é natural nosso, de quando nós chegamos no final de um ano, nós fazemos alvos, nós fazemos metas, ou no começo do ano, e se você perceber, todos os nossos alvos, eles são parecidos. Se você conversar com as pessoas ao redor aí, porque quais são os nossos alvos? Na vida, quem é casado? Não, eu quero ser um marido melhor, quero ser uma esposa melhor, eu quero dedicar mais tempo para os meus filhos, eu quero ensinar mais os caminhos do Senhor, eu quero conhecer, passar mais tempo com Ele. Na sua vida ministerial, o teu desejo é dar mais frutos, é talvez ganhar mais vidas, é orar mais, é passar mais tempo na presença do Senhor, é conhecer mais da palavra, é ler mais a Bíblia. Talvez na tua vida profissional, eu quero uma promoção, eu quero um aumento. Na tua vida financeira, talvez esse ano eu quero economizar mais, talvez eu tenho tanto na minha conta bancária, quero chegar no final do ano com X. E aí você vai colocando as metas. Em outras palavras, as nossas metas são boas. Todos nós temos metas boas. Ninguém aqui tem metas ruins. Você não conversa com uma pessoa e fala: qual o seu alvo? O meu alvo é esse ano de 2026 eu comer muito e ficar bem obeso. Esse ano de 2026 eu quero passar muito tempo na internet, quero perder muitas horas mesmo. Esse ano de 2026 eu quero ser um marido pior, um pai pior, eu não quero buscar Deus, eu quero fazer isso e aquilo errado. Ninguém tem esses alvos. Então você vê que todos temos alvos bons. A questão é: por que nós chegamos no final do ano e uns alcançam e outros não? E às vezes você chega e você vai olhar aonde você escreveu os teus alvos, e ao invés de alcançá-los, você fez foi regredir. Às vezes você fala: não, isso aqui eu queria chegar aqui, eu andei foi para trás. Por que tem vencedores nesse sentido e perdedores? E isso é importante nós colocarmos dentro do nosso coração, porque se você não prestar atenção, glória a Deus, no que vai te levar a alcançar esses alvos, você chega no final do ano e não alcançou. Porque presta atenção, alvos por si mesmo, eles não são nada. Eu não estou dizendo que é errado o alvo, na verdade é importante, porque uma pessoa que não tem alvo, ele é levado pela correnteza, ele não vive os sonhos dele, ele vai viver o sonho de outra pessoa. Mas para alcançar aqueles alvos que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou dentro do teu coração, aí você vai ter que mudar aquilo que você faz todos os dias. Todos os dias. Então a vida de uma pessoa, ela só muda se mudar aquilo que você faz todo dia. Foi o que você fez hoje, está diretamente ligado com o que você vai chegar em 2020, no final de 2026. Foi aquilo que você fez ontem, todos os dias. Então isso é o que? É o que nós chamamos de hábitos, irmãos. Quando você vê uma pessoa bem sucedida,
foi porque aquela pessoa, ela se esforçou muito, por muito tempo, fazendo aquilo que é certo. Você olha a família dela, você olha a vida financeira, você olha o ministério, você vê a vida espiritual. Foi alguém que passou muito tempo lendo, foi alguém que passou muito tempo em oração, estudando, investindo tempo na família, investindo tempo na vida profissional. Foi alguém que investiu muito, e os resultados só vieram depois de muito tempo. Não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Então, os alvos por si só, eles não vão gerar o resultado, são os hábitos. Então, os alvos que você fez no final do ano ou no começo deste ano, que eu quero dizer é que você vai ter que associar ele a hábitos que você vai ter que mudar para não ter os mesmos resultados do ano passado. Então, digamos, o teu alvo é você crescer mais espiritualmente, é você ter mais intimidade com Deus, é você conhecer mais da palavra. Isso é os teus alvos. Quais vai ser os teus hábitos? E talvez você acordar 15 minutos todo dia mais cedo, durante todo o ano, gastar tempo, investir tempo em oração. O teu alvo é você ser um pai melhor, de investir mais tempo na vida do teu filho. Então, talvez o hábito vai ser você pegar um dia na semana, pelo menos 1 hora, talvez na quinta-feira, você sentar com seu filho, fazer ali um discipulado, ouvir ele, conversar com ele, dar direção, explicar e conduzir ele semana após semana. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor. Talvez o hábito vai ser toda segunda-feira a gente ter um tempo a só junto, à noite, sair para um lugar. Se, digamos, o teu alvo é você crescer na área que você trabalha, na tua especialidade, aí o hábito, talvez é ler um pouco, 15 minutos todos os dias, mas é pouco. Mas quando você vê isso na soma durante o ano inteiro, você vai começar a ver resultado. O hábito é eu melhorar minha saúde. Aí talvez o hábito é você deixar de comer aquela sobremesa todo dia. Quando você acaba de comer, você vai no doce. Ou parar de talvez de tomar Coca-Cola, alguma coisa assim. Você tem que associar o alvo a um hábito. Não é fácil, vai ter que ter um esforço, que a gente acaba falhando, mas tem que perseverar e começar de pequeno, porque a Bíblia diz, o Senhor disse a Zorobabel: não despreze os pequenos comer, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Eu vejo geralmente quando irmãos falando, estou falando, se você falou perto de mim, irmão, eu não estou lembrado quem foi, mas eu vejo pessoas falando: eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia, eu vou ler toda a Bíblia em 3 meses. Talvez você tenha tantos anos de crente e nunca leu a Bíblia toda. Aí, começa pequeno, não começa muito não, porque às vezes você fala: vou ler 10 capítulos. Aí você lê um dia, lê 2, lê 3, mas quando chega no 4, você para. No 5º para. Aí você fala: não, agora eu tenho que ler 30 nesse dia para recuperar o tempo perdido. E daqui a pouco desiste. Então começa pequeno. Começa nesse sentido no Novo Testamento. Porque se você nunca leu a Bíblia inteira, não comece no Antigo não, porque nós estamos na Nova Aliança. Se você começa no Antigo, aí quando chega lá no livro de Levítico ou de Números, aí você desanima e para. Começa no Novo, lê pouco, lê um capítulo por dia, começa pequeno. Mas quando você vê, se você fizer isso todos os dias, daqui a pouco você leu o Novo Testamento 2, 3, 4, 5, e aí vai seguindo. Depois começa também o Antigo Testamento. Começa de pequeno. Às vezes a pessoa está bem obesa e ela fala: esse ano eu quero perder 20, 30 quilos. Aí ela faz aquelas dietas doidas e ela: vou comer só repolho, eu vou comer só não sei o que. Não, ela até emagrece por um tempo,
mas depois volta tudo de novo, porque ela não consegue manter. Então, como eu disse, começa pequeno. Eu vou parar de repetir. Toda vez que sei como você repete, eu vou parar de repetir. Aí daqui a pouco, você melhora um pouco mais. Eu vou tirar 2 colheres. Eu coloco 10, agora eu vou colocar 8 colheres. E aí daqui a pouco eu vou tirar mais isso. Ou, na tua vida profissional, eu vou ler uma página por dia desse assunto que eu preciso crescer. Mas faça isso anos. Você vai ver a diferença. No começo, digamos, você só come coisa errada. Se você chega e come salada, você pesa na balança, você continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Agora, vê isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Começa a fazer o que é certo, todo dia. Com o passar dos anos, você vai olhar para trás, você vai ver o tanto que você cresceu. Isso no sentido benéfico, mas também no sentido mal. Os nossos hábitos, eles definem quem nós somos. Então, se você faz a coisa errada todo dia, um dia parece que não foi só sábado, foi só nascer, mas depois de anos, você vai olhar para a sua vida e vai ver que não chegou em lugar nenhum. Eu estava lendo que a geração Z, ela perde 5 horas em média na internet. 5 horas. Perdeu a pessoa 5 horas hoje, 5 horas amanhã. Parece que não está tendo mudança, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele vai olhar para a vida dele e ele vai ter vergonha. Ele vai olhar para a vida dele e vai falar: eu não construí nada, eu não cheguei em lugar algum. Do mesmo jeito que eu estava com 20 anos, eu estou agora com 30, sem crescer, sem avançar, sem edificar nada. Por quê? Era 2 horas na Netflix, porque hábitos errados, isso puxa a gente. A gente começa a assistir uma série, aí senta lá, não vou assistir mais um episódio. Aí no outro dia, no mesmo horário, no outro dia, no mesmo horário, saiu da série, você vai pro computador e besteira assistindo. Aí depois sentou no sofá, começa a ver vídeos curtos, aí é mais 2 horas. Aí a pessoa vai pro banheiro, aí vai ver vídeo também, é mais não sei quanto tempo. Soma isso um dia, mas soma isso todos os dias, durante anos. A Marlene estava me contando de uma amiga dela ontem, que ela falou, eu vou começar a fumar mesmo, porque a minha vida já não presta, a minha vida não vai para lugar nenhum, só tomo decisões erradas. Só que ela não tomou uma decisão errada nesse ano, ela está tomando decisões erradas, às vezes desde os 16, 17 anos, aí quando chega nos 30, não tem nada, irmão, e a pessoa vai piorar ainda os hábitos. Por isso que essa palavra, ela tem que trazer luz, para que lá na frente, você vai deixando a vida te levar, né? Vai levando, você não está fazendo nada, não, começa de pequeno, para de fazer as coisas erradas, mudança de hábito. Eu sei que não é fácil, às vezes o diabo, ele está colocando na tua cabeça: não, já estou velho, né? Isso aí não muda mais não. Isso é uma mentira do diabo. Cachorro velho, ele não aprende truque novo. Papagaio velho não aprende a falar: ah, eu estou velho. Bom, o nosso cérebro, ele é como um músculo. Você vai trabalhando ele, ele vai crescendo, ele vai ficando forte. Você vai aprender. Tem um irmão que ele contou que as pessoas olhavam para ele e não acreditavam, tanto que ele mudou. E quando ele estava falando com a gente, ele falou: eu tenho uma frase comigo, que quem para de aprender, para de crescer. E quando a pessoa para de crescer, ela começa a morrer. Então você nunca, irmão, tem que parar de aprender. Nunca. Porque quando você está aprendendo, você está crescendo. Então coloque essas mudanças. É difícil, porque nós estamos acostumados, irmãos, dia após dia, sem perceber, automaticamente, a ir para o caminho errado.
Porque nós estamos no mundo caído. Nós estamos nesse mundo, irmãos, que puxa para o que é errado. 50 ou mais por cento das coisas que nós fazemos é automático. Então, o nosso cérebro, ele vai criando esses caminhos, que ele chama, eu não sei explicar direito, mas chama de vias neurais. Para os irmãos entenderem mais fácil, imagine que você mora aqui na igreja, aqui é a roça, a gente está na roça, e a tua avó, ela mora lá na delegacia, e aqui é cheio de mato, e você tem que ir para a casa dela, todo dia, né? Lanchar lá de manhã, conversar com ela, bater papo, aí você vai todo dia. Quando você vai andando nesse mato, você vai criando um caminho, né? Você vai pisando nele, vai criando um caminho, e aí vira um caminho automático, você não vai mais por outro caminho, é esse caminho sempre. O nosso cérebro, ele faz isso, ele vai criando um caminho. Então toda vez que eu estou estressado, eu vou comer. Já cria um caminho. Está estressado, vai comer. Está ocioso, pega o celular e fica vendo vídeos, horas e horas e horas. Tomou um café, ou também está estressado, vai fumar. Deitou na cama, está sem fazer nada, vai para coisas erradas, pornografia. Você está junto com uma pessoa assim, vai falar mal dos outros, ele vai criando esse caminho errado. Sempre faz a mesma coisa. Você comeu, às vezes nem está com fome, vou repetir. Terminou, eu vou comer um doce. Aí você vai criando esses caminhos errados, que você vai ter que fazer com muito esforço. A casa da tua avó, eu vou fazer outro caminho. Agora o caminho certo. Quando eu estou ansioso, eu vou estudar. Quando eu estou assim, eu vou para o meu quarto meditar na palavra. Quando eu vou sentar, mesmo que eu estou fazendo nada, mas eu não pego nesse celular. Você vai criando uma nova rota de vida. Glória a Deus. Mas você, irmãos, vai ser difícil, porque você pegar um ar e começar a andar para criar um novo caminho. Se tem isso aqui que é mais fácil, se o teu cérebro já te leva para o automático. Mas depois que você se esforçar durante dias, semanas, daqui a pouco virou um caminho. Aí é automático. Aí você começa a fazer a mesma coisa. Eu decidi e eu falei, toda vez que eu chegar nesse horário em casa, eu vou subir de escada. Falaram lá que é bom subir de escada. Tem vezes que eu dou com a Maria, eu falo, quer ir comigo? Tem vezes que ela vai. Tem vezes que ela vai de elevador. O Davi já não vai de elevador. Mas eu vou de escada sempre naquele horário. Teve uma vez que eu falei, estava muito estressado aqui, eu falei, toda quinta-feira eu vou pro bar. Chegou um tempo que foi automático, chegou naquele horário, já tinha uma via neural de ir para aquele lugar. Toda vez que você acorda, se você, ao invés de pegar no celular, você pega na Bíblia, daqui a pouco vira automático. Então você começa a criar isso. E outra, irmãos, você tem que saber a sua identidade. Nós que somos cristãos, é mais fácil. Você tem vantagem para aquele que não é, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. E os nossos atos, aquilo que nós fazemos todos os dias, ele está diretamente ligado em quem nós somos. Mas aí o trabalho do diabo é mentir, falar que você é preguiçoso, falar que você é relaxado, falar que você é procrastinador, falar que você nunca termina nada, falar que você não entende as coisas. Então, se você acredita nessa mentira, que você é preguiçoso, você está deitado no sofá assistindo um filme, acabou o filme, eu sou preguiçoso, estou fraco, eu não consigo nem me levantar, porque você vai acreditando, eu vou continuar assistindo outro filme, porque você acreditou que é preguiçoso. Aí Paulo, ele escreve aos crentes, aqui não é aos mundanos, aos crentes, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado. Como é que você vai ser transformado? Renovando a sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando você é transformado pela renovação daquilo que você pensa, você vai chegar um dia e você vai olhar para a sua vida e você vai falar, eu estou vivendo a boa, agradável e perfeita. Senhor, como a minha vida mudou. A minha vida era tão relaxada, eu não estava crescendo, eu não estava avançando.
mas a mente foi renovada. Glória a Deus. E aí as tuas atitudes foram renovadas. Por isso, irmãos, que é importante você começar a combater as mentiras do diabo. Às vezes o diabo ele senta aqui para todo mundo e ele começa a mentir, e ele começa a falar coisas. É melhor morrer do que viver. A tua vida não presta. Ninguém dá crédito em você. Por causa da tua personalidade, você não tem um emprego. Ninguém quer a tua presença. E aí ele começa a falar: olha, você é isso, você é aquilo. Se você ficar meditando e dando crédito no que o diabo está falando aqui, ele entra aqui. Do ouvido, ele passa para a mente. E aquilo começa a se enraizar no seu ouvido. E você começa a ter comportamento conforme as mentiras do diabo. A Bíblia nos fala, irmãos, que é pecado você pensar errado. É pecado, irmãos, você ficar pensando em problemas, você ficar pensando em dívidas, pensar em más notícias, pensar em dificuldades, ficar ansioso, preocupado. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz em Filipenses 4:8 que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, justo, puro, de boa fama, amável, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensais. Então tudo que é de boa fama é o quê? Boas notícias. Você tem que pensar em boa fama, em boas notícias. Vai chegar boas notícias na segunda-feira. Você não tem que andar preocupado com essa nova semana. Você não tem que andar preocupado com esse novo ano. A Bíblia diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder. Eu não tenho medo dessa nova semana. Talvez tem gente aqui, irmãos, já com ansiedade, porque segunda-feira vai encontrar aquele chefe que você treme só de ouvir a voz dele. Quando ele olha para você, aquela chefe quando te liga pedindo relatório, você já fica com medo. Mas a Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de medo. Aquilo que você está pensando, vê se passa no filtro de Filipenses 4:8. Se é verdadeiro, se é justo, se é puro, se é de boa fama, se é amável, se é alguma virtude, se é algum louvor, está passando nesse filtro. Se não está, você não permite. Você tem autoridade para rejeitar esses pensamentos. Pastor, mas eles ficam fixos na minha cabeça. Eu deito pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Então sabe o que você faz? Uma vez aqui eu falei aqui para a igreja de que você muda os seus pensamentos conforme você vai falando. Quer ver uma coisa? Faz esse exercício comigo. Você talvez já fez aqui, que eu já dei esse exemplo, mas faz de novo, para durante o ano você lembrar. Conta comigo aí mentalmente, de 1 a 50. Pode começar a contar. Vamos lá. Vai contando até 50. Agora fala o teu nome em voz alta. Pode falar aí, teu nome em voz alta. Você não parou de pensar no número que você estava contando e pensou no que você estava falando? É da mesma forma, está vindo pensamentos negativos. O diabo está falando: ó, é melhor morrer, é melhor pular nesse prédio, é melhor pegar essa corda e se enfocar, é melhor não trabalhar, é melhor fazer aquilo, é melhor ir para... Começa a falar o que a palavra de Deus diz. O diabo está falando: ó, você não vai conseguir pagar essa conta, você está endividado, a pessoa vai te impressionar. Aí você começa a dizer: não, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. É o Senhor que me dá força para adquirir riqueza. A mão do Senhor está sobre mim. O Senhor supre todas as minhas necessidades segundo as riquezas da sua glória. Eu estou debaixo da bênção de Abraão, redimido da maldição, da miséria, da doença, da morte. E aí você vai falando a palavra do Senhor, irmão, e aí os teus pensamentos vão mudando. É por isso, irmão, que nós temos que acordar falando a palavra do Senhor, falando quem você é. Você é abençoado, você é filho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então você começa a declarar: eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você vai declarando a palavra do Senhor, e a tua mente
sendo transformado. E você vai perceber, irmãos, que você começa a pensar só na palavra do Senhor, o que Deus diz a teu respeito, e não o que o diabo está falando a teu respeito. Glória a Deus. E aí, como você pensa que você é, como diz a Bíblia, assim como o homem pensa, assim ele é. E aí você começa a agir. Se você é mais que vencedor, você não passa 3 horas olhando a vida dos outros na internet. Se você é mais que vencedor, irmãos, você não destrói a sua vida com cigarro, com droga, com bebida, com tantas coisas. Você começa a mudar a sua atitude, irmãos. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Você nasceu para dar muitos frutos, não é para ter uma vida desperdiçada. Agora você vai ter que perseverar, porque é da nossa natureza. Você começa a fazer, você planeja, você vai chegar em casa, você vai falar, vou mudar esse hábito, vou mudar isso, você mudar aquilo. No dia que você falhar, você não vai se condenar, você vai pedir perdão, e também você vai falar, nunca vou conseguir. Não, amanhã você começa de novo. E falhou um dia, começa de novo. E você está construindo o caminho, você está no meio da mata, irmãos, todo dia pisando, está construindo o caminho. Você não vai pegar aquele caminho antigo de novo. Você está construindo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Daqui a pouco vai ser natural na tua vida você seguir naquele caminho. Persevere, não desiste. Persevera naquilo que o Senhor te chamou. Glória a Deus. Quero te convidar.